Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal, é um canal de educação financeira, e hoje nós falaremos sobre a aula 5. Qual é o melhor banco? Aqui a gente vai abordar qual que é o melhor banco para você deixar o seu dinheiro na poupança ou na reserva de emergência, fazendo aí a sua reserva de emergência. E qual é o melhor banco para deixar os seus investimentos? Aqui você vai ter um panorama geral, rapidamente, para você saber como você faz análise sobre esses bancos. Quais bancos são os melhores? Tem diferença em deixar poupança num banco com uma boa saúde financeira ou num banco com uma saúde financeira ruim, que vem apresentando prejuízos? Então, se você tem essas dúvidas, vem comigo. Rapidamente, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Viviane Lino, 38 anos, engenheira mecânica, pós-graduada em administração de empresas e em matemática aplicada. Tenho uma filhinha de 7 anos maravilhosa e uma cachorrinha maltezinha de 2 anos. Tenho aí uma longa experiência no mundo corporativo, empresa multinacional, empresa de pequeno e médio porte também. Sou investidora há 10 anos, deixo meu arroba das redes sociais para que você me siga nelas. Eu amo falar sobre dinheiro e esse é o motivo deste canal. Ele existe para que eu possa apresentar a você toda a minha experiência e te ajudar de alguma forma. Sou a fundadora da Lino e Vieira Educação Financeira, onde eu tenho cursos para quem tem interesse em começar a investir, sabendo por onde começar, fugindo aí das armadilhas do mercado financeiro. E eu sou consultora de investimentos independente, credenciada pela CVM. Vamos começar. Como analisar a saúde financeira de um banco? Vamos lá. O primeiro passo para você que quer fazer sozinho, sem a ajuda aí de um consultor ou de um especialista, você pode acessar o site do bancodata.com.br. Este site ele fica disponível para que você faça análise do banco sobre o banco vem apresentando lucros, prejuízo, ele está indo no caminho bom ou no caminho ruim financeiramente. Por que é importante você saber essas informações? Porque até para você que não quer fazer investimentos, que quer deixar o seu patrimônio na poupança, na caderneta de poupança, se você deixar num banco ruim, né, que vem apresentando prejuízos, esse banco ele aumenta o seu risco. E aí, se esse banco quebrar, decretar falência, você vai ter que acionar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, um seguro. Só que esse seguro, ele é limitado a um valor de R$ 250 mil, R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. O que isso quer dizer? Se esse banco vem a quebrar e você tem, por exemplo, R$ 500 mil na poupança, você só recebe o limite. Ah, Vivi, se for conta conjunta, eu e minha esposa, também é só o limite de 250 mil. Tá bom? Então é importante você saber que existe esse limite, mas tudo que ultrapassa, você acaba perdendo. Então é bom você ou diversificar, se você tiver aí valores acima de 250 mil até na poupança, é bom você diversificar, colocar em outros bancos. Põe num banco A, num banco B, e vai fazendo essa diversificação. E acessando o Banco Data, o que você precisa saber? O que você precisa analisar? Primeira coisa, o lucro líquido do banco. O banco vem apresentando prejuízo ou lucro? Porque ele é uma empresa, né? O índice de Basileia, o índice de imobilização e, por último, se tiver tudo bem, a qualidade de atendimento e serviços desse banco. Ou seja, se ele te atende bem, os serviços dele estão de acordo com aquilo que você precisa. Se não tiver de acordo, você procura outro que esteja. Então vamos lá dar uma analisada em tudo isso. Olha lá, fazendo uma recapitulação rápida aqui sobre os grandes bancos que são consolidados, né, os grandes conglomerados aqui no Brasil. Nós temos aí o Itaú, que ele tem um foco na alta renda, ele tem uma personalidade aí de atender mais pessoas de alta renda, né, fazer grandes investimentos e, por consequência, ele tem taxas maiores. Você tem o Banco do Brasil, que tem um foco em servidores públicos. Você tem o Santander, que tem o foco em empresas, empreendedoras. Aqui é um banco que facilita muito, né, a parte dos empréstimos. Você tem o Banco Bradesco, que tem foco em pessoas físicas e compensação na baixa renda. Então, por exemplo, após a crise do Covid, aqui foi um banco que sofreu aí um pouquinho, né, as ações dele caíram.
Então, aqui para você entender mais ou menos a personalidade de cada banco. E aí você fala, Vi, mas qual deles eu deixo a minha poupança? Vamos fazer uma análise rápida aqui no Banco Data. Então, acessando aqui, olha, o site do bancodata.com.br, você pode vir aqui, colocar o nome do banco. Por exemplo, Banco Itaú. Você vem aqui embaixo, ó, Itaú, Banco Comercial Conglomerado. O Banco Itaú hoje, ele tem lucro líquido de 8,7 bilhões, tá bom? É o resultado do último balanço. Ele tem um patrimônio líquido de 179 bilhões, ou seja, tudo que está em poder do banco, né? É o capital próprio que representa o poder aí dos acionistas, né? O dinheiro do banco. Então, o Itaú está aí numa situação, vamos olhar aqui embaixo, ó. Ele vem apresentando o lucro líquido desde 2020. 2023 está baixinho porque é parcial, ainda não encerrou o ano. Mas olha lá, 16 bilhões, 27 bilhões, né? 30 bilhões. Vamos falar aqui sobre o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? Rolando aqui o site para baixo, ele já tem aqui uma explicação. Então, se você esquecer, você pode vir aqui e consultar. Mas vamos lá, o índice de Basileia, ele determina a relação do capital próprio e do capital de terceiros. Ou seja, para cada R$ 100 que esse banco empresta, se o índice de Basileia for 20%, R$ 20 é do banco, é patrimônio do banco. O resto é patrimônio de terceiros. Então, é normal ter aí um percentual bem alto de patrimônio de terceiros. O índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Então, se a gente sobe aqui, ó, o índice de Basileia do Itaú, por exemplo, é 15%. Está acima do exigido pelo Banco Central. Legal. E o índice de imobilização? Você descer aqui também, tem aqui a explicação do índice de imobilização. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior será a agilidade que o banco terá em usar o seu patrimônio para te honrar, caso ele quebre. Ou seja, se ele tem muitas agências físicas, ele tem um alto índice de imobilizado, né, de ativos, de imóveis, por exemplo, vai ser mais difícil ele te pagar rapidamente, porque ele vai precisar vender tudo isso. Então, ele tem um patrimônio ali mais engessado. Agora, se ele tem um índice de imobilizado baixo, então é que o patrimônio dele está mais líquido, está em dinheiro. Então, ele consegue rapidamente ressarcir os credores, tá bom? E aí, então aqui fala, por exemplo, um banco possui índice de imobilização de 30%, significa que para cada R$ 100 em seu patrimônio, R$ 30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata. Pode ser imóveis, né? Qualquer bem aí que seja um bem mais engessado. Pode ser imóveis, veículos, materiais. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é de 50%. Mais do que isso, é considerado ruim. Aqui o Itaú, por exemplo, 20%, né? Tá ótimo aqui, ó, no radarzinho tá verdinho, uma maravilha. Agora vamos copiar aqui, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, o Bradesco, para você ter uma ideia de como funciona. Vem aqui, clica aqui ó, no Bradesco Conglomerado. Então, enquanto o Itaú tinha aqui ó, um lucro líquido, tem, né, de 8,7 bilhões, é o resumo do último balanço, o Bradesco tem 4,5 bilhões, tem aí metade. Ainda assim, é o índice de Basileia do Bradesco, tá? Muito próximo do Itaú, 15,5, comparado com o Itaú, 15,1. Olha aqui, Basileia. Bradesco, 24,4. O Itaú está um pouco melhor, tem 20. E olha o patrimônio líquido, né? O Itaú tinha 179 bilhões de patrimônio líquido, dinheiro do banco. E o Bradesco, 160 bilhões. Então, embora o patrimônio líquido dos dois seja bem similar, o balanço, né, do último balanço do Bradesco mostrou que o lucro dele é metade do que o Itaú. Então, o Itaú ainda está sendo aí mais bem administrado, porque ele foca aí na alta renda, né? Em taxas, cobranças melhores no mercado. E a gente olhar aqui o lucro líquido, olha lá, o Itaú a gente viu que estava nessa forma, em torno de 30 bilhões, 27, 16. Olha o Bradesco. 20, 22, 16, um pouquinho abaixo.
Mas você vê, são bancos grandes, bancos consolidados, né? Ambos esses bancos aí são muito bons. Olha aqui o Santander, né? Outro banco. Enquanto o Itaú tem 8 bilhões de lucro líquido, o Santander tem 2,3 bilhões. Tá aqui o nome, Santander. Então, tá bem abaixo, né? E o patrimônio dele, 97 contra o Itaú, 179. É metade do patrimônio, só que tá bem abaixo aqui da proporção de lucro líquido. Mas o índice de Basileia está dentro, acima dos 11%, está numa janelinha aqui de alerta, né? O índice de mobilização tá bom também. Ao lucro líquido dele, 13 bilhões, 15, 13, e aqui o resultado parcial de 2023. Enquanto você pega aí um Itaú, tem 16, 30, 27, bom? Então, mas ainda assim são bancos ótimos, que estão com uma boa saúde financeira. Você pode deixar ali seu dinheiro na poupança de forma mais tranquila. Você percebe que são bancos que dificilmente aqui você vai acionar um FGC, por exemplo. Você vai precisar acionar o seguro, né, do FGC. E aí tem o foco aqui, né, a personalidade deles. Agora, quando a gente vai para os bancos digitais, tem aí o Banco da Ecoval, o Banco Inter, o Nubank, o C6, BTG Pactual, agora a XP também tem, né, a conta digital, tem o PagSeguro, tem diversos, né, diversos. Eu deixei só alguns aqui. E aí muitas pessoas hoje estão focando deixar o seu patrimônio no banco digital. Fazer a sua reserva de emergência deixando toda num banco digital. Aí você precisa fazer a mesma análise. Jogar aqui no banco data para ver como é que ele fica, né? Tô pegando aqui os bancos digitais mais comuns, né? O banco da Ecoval não é tão falado, né? Ele não é tão divulgado. Poucas pessoas têm vezes que vêm fazer consultoria comigo conhecem. Mas olha aqui, se a gente for olhar, índice de Basileia tá ótimo. Como é um banco digital, ele tem poucas agências, né? Ó, 54 agências. Comparar com o Itaú, tem 2.000 agências, né? O índice de mobilizado, baixo também. E quando a gente olha aqui, o lucro líquido. Olha aqui, ó, o lucro líquido. 1,2 bilhões, 1,4 bilhão, né? 1,1 bilhão. Tá bem bom. Agora vamos olhar aqui, ó, o Banco Inter. O lucro líquido, 39,7 milhões. A gente falou aqui sobre 227 milhões. Olha a diferença. Como o da Ecoval, aqui está bem melhor do que o Inter. E se a gente olha o patrimônio líquido, né, que é o dinheiro do banco, o dinheiro que foi investido, né, para montar o banco, 6 bilhões. E o Inter, 7,3 bilhões. Então é bem parecido, só que o Inter tem um lucro líquido bem menor do que o da Ecoval. Tá bom? Então aqui 227 milhões contra 39 milhões. Então se você olhar aqui embaixo, ainda assim, ó, tá bom, né? Vem tendo um lucro líquido muito bom. Mas o da Ecoval dos digitais está bem à frente. Agora vamos olhar o C6, por exemplo. Olha o índice de Basileia, que está bem na trave, né? O índice de mobilização tá bom. Foi investido nesse banco 3,3 bilhões e ele está com prejuízo. Não tem lucro líquido. Olha aqui, ó, prejuízo financeiro. Tá até vermelhinho aqui, ó, prejuízo de milhões. É um banco que foi comprado aí recentemente pelo JP Morgan, que é um banco americano, mas ainda assim ele não teve melhora, né? O seu resultado vem sendo constantemente negativo. Aí você vai deixar, por exemplo, sua reserva de emergência nesse banco? Não, né? Aí você coloca num banco melhor, aqui, ó, num da Ecoval ou até um Inter. Olha aqui o Nubank, que muitas pessoas têm investimento nele. Vamos comparar com o da Ecoval. O da Ecoval investiu 6 bilhões de patrimônio líquido. Patrimônio líquido do Nubank é de 8,3 bilhões. E aqui o da Ecoval de 6 bilhões. Então, o Nubank tem um patrimônio líquido aqui maior. Tem um investimento maior para poder abrir esse banco. Olha o lucro líquido, 901 milhões. E aqui, 227 milhões. Vamos entrar aqui embaixo. Ó, ele apresentou na pandemia aí, 2020, 2021, um resultado negativo, depois vem recuperando, né? Então,
é um banco que agora está começando a melhorar, tem poucas agências. Então, é importante você dar sempre uma olhada aqui antes de colocar o seu dinheiro, principalmente se for uma reserva de emergência. E aí tem qual é o seu foco, né? Ah, eu quero investir. O Daicoval, ele tem a conta digital e dela você é permitida fazer investimentos. E muitas vezes as taxas de investimento estão muito boas aqui no Daicoval. O Inter, ele tem uma facilidade aí do cartão de débito que outros bancos digitais não têm. O Nubank, ele investe muito em marketing, né? Então, é pioneiro aí, tem uma gama muito grande de pessoas. Mas isso não quer dizer que o banco é bom, né? Isso quer dizer que ele investe muito em marketing, mas ele vem melhorando bastante. O C6, bem ruim, né? Bem ruim, mas tem um bancão por trás dele, que é o JP Morgan. E ele conquistou aí muitas pessoas por conta da tag do Sem Parar, que tinha facilidade. Você recebia tag do Sem Parar, né? Tinha um custo baixo aí, ou isenção até da taxa. Então você fazia uma transferência para sua conta e quando você ia passar no Sem Parar, ele ia lá e fazia o resgate, né, da conta para o Sem Parar. Fazer uma transferência do conta ali para o Sem Parar. Então, isso facilitava bastante. Tem hoje o BTG Pactual, que já é um bancão, e tem hoje a conta digital, a XP também. Tem as vantagens de cashback, aqui no Inter também tem, mas, por exemplo, a XP e o BTG tem um cashback alto. O que é o cashback? Você gasta no cartão de crédito e tem um valor devolvido, 0,5% das contas. Então, isso acaba sendo um valor de 100, 200, 300 reais por mês, né? Ou 0,5% daquilo que você gastou. Facilita, porque é um dinheiro que você tem de volta. Cartões de crédito, débito, que tem alguns benefícios muito bons. E aí você tem que ver o que é melhor para você, entrar em contato com os bancos, né? O que você precisa. Ah, viu, o que eu preciso é crédito. Então, Santander, Bradesco aqui tem que ser o foco. Mas para investimentos, né? Outros podem ser o foco. Agora vamos falar sobre a reserva de emergência. Se você quer montar a reserva de emergência, qual é o princípio? Um baixo risco de crédito. Tem que ser um banco bom, né? Um banco que tem uma boa saúde financeira. Você não pode correr o risco do seu dinheiro simplesmente ficar bloqueado porque o banco quebrou. Então, você tem que olhar lá no Banco Data os bancos que vêm tendo um bom patrimônio líquido, depois um bom índice de Basileia e um bom índice de imobilizado. Segundo ponto, alta liquidez, conseguir resgatar a qualquer momento. E o terceiro ponto, um baixo risco de mercado. Você tem que pôr em ativos e quando você precisar resgatar, o preço da venda do seu ativo seja maior que o preço da compra. Quais são as opções? Se você não quiser analisar saúde de banco para reserva de emergência, você vem direto aqui no Tesouro Selic 2029, ou se o Tesouro Selic lançar um título maior que esse, 2032, você vai sempre optar pelo título mais longo. Por quê? Porque ele paga uma taxa melhor. O título do governo, ele é sempre considerado o que tem o menor risco. Por quê? Porque quem é maior? O governo, o país inteiro ou uma empresa que é um banco? Né? Então, o país inteiro ele tem um dinheiro melhor, né? Maior, e ele tem opções aí de criar impostos, emitir papel moeda, ele tem muitas opções para pagar o credor. Agora, você não quer ir para o governo, você tem medo, você quer ficar num banco? Então, no banco, você pode pôr sua reserva de emergência num CDB e pague 100% do CDI. O CDI, ele acompanha a taxa Selic, então ele é praticamente aqui o mesmo valor se pagar 100%. Agora, se pagar 90%, você está deixando de ganhar 10% aí em cima, tá bom? Ambos têm desconto de imposto de renda, então aqui é bem similar. E tem que ser um CDB que tenha liquidez diária, porque vários CDBs não têm liquidez diária, o dinheiro fica preso aí por um período, 6 meses, 1 ano, 2. Então você precisa entender isso aqui primeiro. Aqui no caso ocorre o juros sobre juros, né, que é os juros compostos nesses dois. A rentabilidade é muito próxima do Tesouro Selic e o banco precisa ser consolidado, ou seja, apresentar um baixo risco. Não adianta colocar dinheiro na poupança de um banco ruim ou aplicar num CDB de um banco que está com a saúde financeira ruim. Você corre riscos aí, e aí, se o banco quebra, você vai ter que acionar quem? O FGC, e tem aí o limite de 250 mil para pagar, é o limite, é o teto. Vi, mas eu tenho conta conjunta com a minha esposa. Os dois, a conta conjunta inteira vai receber 250 mil. Ah, mas eu tenho 600 mil. Não importa, o excedente aqui, ó, vai
ficar quebrado. Os 350 mil aqui de excedente você não recebe, tá bom? Então é importante você saber colocar o seu dinheiro em um bom banco, principalmente se é um dinheiro de reserva de emergência ou de conta poupança. Quanto mais consolidado for o banco, menor será a rentabilidade paga nos investimentos. Então, a reserva de emergência ou a sua conta poupança, né, ela tem que estar num banco bom, tem que ser num bancão, num banco consolidado. Agora, outros investimentos que você queira fazer, se você já está entrando aí nesse mundo dos investimentos e quer fazer outros investimentos, aí sim você pode procurar bancos que pagam taxas melhores. Só que nesse caso, você vai saber que esse banco ele tem uma saúde financeira inferior. Quanto pior a saúde financeira do banco, maior o risco. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Ele vai pagar. Mas se você já tem uma reserva de emergência e você quiser correr esses riscos, aí não tem problema. Vai pegar aí 120% do CDI, 130%, 130% do CDI, aí você vai encontrar em bancos que não têm uma saúde financeira tão boa, tá bom? É assim que funciona o mercado financeiro. Quanto maior o seu risco, quanto maior o risco, maior a rentabilidade atrelada. Então esquece que um Itaú, né, um banco bom, consolidado, dificilmente vai pagar um CDB de 130%, porque ele tem dinheiro, ele não precisa do seu. Quem vai te pagar bem é quem precisa do seu dinheiro. É isso aí, terminamos aqui essa aula. Para quem precisa, quer já entrar no mundo dos investimentos, precisa aí de uma orientação, de uma mentoria, eu tenho curso online que inclui a mentoria. Então você pode fazer meu curso, montar o seu planejamento financeiro e eu te oriento ali a montar as suas estratégias de investimento. Também ofereço cursos em company, se você é empresário ou se você é funcionário e deseja que a sua empresa tenha esses cursos, pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo está meu contato, bem como palestras, treinamentos, consultoria de investimento destinada aí a quem tem um capital acima de 80 mil reais. Aqui fica bem interessante porque a gente faz uma diversificação de investimentos, buscando aí outras oportunidades. E também só aperta parcerias, tá? Empresa de contabilidade ou outras. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, que ajuda muito o canal a crescer. E te espero na próxima aula, que a gente sempre vai trazendo aqui assuntos novos para te ajudar de um ponto de vista profissional. Até mais e obrigada por ter assistido até aqui.